Entregar não é desistir, é abrir mão do controle e colocar nas mãos certas. Olá, mulheres de fé! A palavra dessa semana se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Essa passagem, ela nos traz um grande exemplo de fé e confiança através da vida de Joquebede. Joquebede, ela vai ter o seu filho justamente no período em que o povo de Israel estava sendo perseguido, aonde a ordem do rei era para que viesse a matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Joquebede então entende que o seu filho estava correndo risco de morte. E o que ela vai fazer? Talvez o que eu e você faríamos no primeiro momento, né? O instinto materno nos levaria a essa situação. Joquebede vai esconder o seu filho por 3 meses. E aí então ela entende que já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais como esconder o seu filho. E eu acredito que, direcionada por Deus, Joquebede ela vai pegar Moisés, coloca dentro do cesto, betuma o cesto e coloca às margens do rio Nilo para que viesse a ser conduzido. Essa mulher, ela nos dá um grande exemplo de confiança. Qual de nós faríamos isso ou tomaríamos uma atitude como essa? Teríamos que ter muita confiança em Deus. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele é conduzido pelas águas do rio Nilo. E mais à frente a palavra do Senhor nos diz que a filha de Faraó encontra Moisés dentro daquele cesto, chorando muito. Ela olha e ela vai dizer: é filho das hebreias. Minhas amadas, a confiança de Joquebede foi tão grande que quando ela coloca no cesto, ela volta para sua casa e deixa as águas do rio Nilo conduzir. Agora você imagina comigo se ela tivesse acompanhando ali o cesto, né, na preocupação: será que o cesto vai virar? Será que algum animal, né, vai devorar o meu filho? Imagina numa situação como essa, ela vendo a própria filha de Faraó, né, onde o seu próprio pai já havia determinado que matasse as crianças. Imagina ela vendo a filha de Faraó pegando o seu filho dentro do cesto. Tem coisas que o Senhor não permite nem que nós venhamos a ver. E é por isso que a gente precisa confiar, entregar e confiar. Entregar nas mãos do Senhor e dar as costas para o problema, para a adversidade, para a dificuldade, e confiar em Deus. Mais adiante, a gente vai ver de que verdadeiramente o Senhor, ele não perde o controle da situação. Miriam, a sua irmã, foi acompanhando o cesto. E quando ela vê que a filha de Faraó havia pego aquele cesto e vê o seu irmão chorando, naquele momento ela age com ousadia. Miriam, ela chega até a filha de Faraó e vai dizer para ela: você quer que eu leve essa criança para que ele seja alimentado por uma filha, né, pelas hebreias? E ela vai dizer assim: sim, eu gostaria. E aí Miriam, então, vai levar de volta o seu irmão até a sua própria mãe. E é algo que Deus, ele fala muito comigo, ele tem falado muito comigo, e eu quero trazer para você essa confiança que nós precisamos ter em Deus. Porque às vezes a gente até fala, né? A gente prega, quem ministra, né? Quantas vezes já ministrou sobre confiança, sobre fé, mas tem momentos na nossa vida que é necessário a gente viver a confiança. Porque verdadeiramente falar é muito fácil.
Mas chega um momento que a gente precisa agir com confiança. E Joquebede, ela confiou inteiramente no Senhor. E o seu filho, ele é levado de volta aos seus braços. Joquebede não só amamenta o seu filho, como ela passa até mesmo a receber uma providência financeira para que ela viesse a amamentar aquela criança. Eu entendo, né? O Senhor, ele fala muito comigo dentro dessa palavra, né? E eu falo para as amadas também, que quando a gente confia verdadeiramente, o Senhor, ele é aquele que nos surpreende. Joquebede confiou totalmente em Deus e recebeu não só o seu filho de volta, mas ainda a bênção por ter confiado. Às vezes, tem situações na nossa vida que fogem ao nosso controle. Mas a gente precisa entender até onde a gente pode e deve ir. Porque quando a gente entende, né, e é humilde verdadeiramente para entender que não dá mais para nós, que daí por diante é o Senhor, aí verdadeiramente nós vivemos coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Às vezes, um filho que se casa, às vezes um filho que vai morar fora, né, em outro país, e a gente sente aquela preocupação, né, de mãe, e isso é normal, é natural, né? A mãe que ama o filho, verdadeiramente, ela tem aquele cuidado, né, como a galinha que se pudesse a gente colocava tudo embaixo das nossas asas. Só que os nossos filhos, eles crescem. E uma coisa eu aprendo com Deus, que enquanto é pequeno, a gente carrega ele no colo. Quando cresce um pouquinho mais, a gente carrega pelos braços. Mas quando está numa idade onde a gente já não tem mais como esconder, só nos resta confiar. E aí a gente não carrega no colo, a gente não carrega pelos braços, mas a gente carrega no joelho, em oração, na certeza de que o Senhor, ele é poderoso para cuidar. Porque a palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Joquebede, ela nos dá um exemplo muito lindo de fé e de confiança. Eu acredito se algumas pessoas estivessem observando, né, ali aquela mulher diria, mas ela poupou tanto o filho da morte e agora vai deixar ele sozinho dentro de um cesto? Porque nem todos entendem verdadeiramente. E é por isso que tem situações na nossa vida que é só a gente com Deus. É só Deus e a gente. E Joquebede, naquele momento, ela faz, eu acredito que aquilo que o Senhor estava mandando ela fazer. E ela confia totalmente no Senhor. E o que Deus, ele tem falado muito ao meu coração e requerido, né? Porque eu falo primeiramente através da minha vida, essa confiança. Deus tem falado comigo, coloca os pés e deixa aleluia. O Senhor, ele tem falado, coloca tão somente os pés e confia que eu coloco o chão. Deus, ele tem me levantado todos os dias com essa palavra. E eu quero trazer essa palavra para você, porque talvez você esteja vivendo um momento como esse. Às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu nadei até aqui e vou morrer na praia? Não. Quando você vê que está te faltando fôlego e força, é o Espírito Santo que está dizendo para você, descansa e deixa, porque daqui adiante é comigo. Nós entendemos isso através do testemunho de Joquebede. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele possa ministrar melhor o seu coração. Confia em Deus. Talvez você esteja passando por um processo na sua saúde, no seu casamento, na sua família, alguma situação até mesmo, né, com o seu filho, onde a gente fala assim, a gente para e pergunta para Deus, Senhor, aonde eu errei? E o Senhor está dizendo, você não errou. Você foi até onde eu permiti. Agora deixa comigo. Porque tem processo que às vezes os filhos vão passar, vão viver
que a gente não precisa estar perto. A gente não pode estar perto, porque senão a gente acaba atrapalhando o agir de Deus. E Joquebede, ela entende isso. Por isso ela coloca no cesto e dá as costas. Hoje eu quero convidar você. Coloca no cesto. Coloca os seus problemas, suas dificuldades, adversidade. Coloca no cesto o seu relacionamento, os seus filhos, o seu casamento, o seu trabalho, o seu ministério. E deixa Deus conduzir. Amém? Certamente Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe.